Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui para mais uma devocional, uma live de homens de sucesso em Deus. Sei que hoje está friozinho, está gostoso para ficar na cama, até desculpa os irmãos o atraso um pouco, é que o frio colaborou para isso. Bom, irmãos, hoje eu gostaria de estar trazendo uma palavra sobre o que Deus, uma das características que Deus procura nas pessoas, nos homens e nas mulheres nos dias de hoje, que essa característica, qual seria? São várias, a gente podemos citar 7 aí, mas vamos deixar mais especificamente Deus procura pessoas para serem ungidas. E antes de estar iniciando, eu já gostaria que os irmãos estivessem abrindo a Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 16. Eu vou estar lendo um trecho para os irmãos e aí nós já vamos dar início nessa palavra, tá? Então lá em 1 Samuel, no capítulo 16, ele é curto, vamos estar lendo até o versículo 13. Tá? Eu vou estar lendo para os irmãos. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Olha só, aqui ele já teve um pouco de medo de Saul. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Olha só, a primeira menção à palavra ungir. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. O 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Olha só que interessante aqui, irmãos. Aqui, quando ele encontrou o filho de Jessé, o Eliabe, a Bíblia não menciona, mas com certeza ele era um rapaz forte, né, bem vistoso, e ele já de cara achou que esse era o escolhido do Senhor. E aqui nós vemos que o Senhor diz para ele: não é esse. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, irmãos, a aparências. Continuando: o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmãos, vamos orar.
Amado Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Senhor Jesus, nos dê entendimento da sua palavra, ó Pai. Que seja o Senhor falando aos nossos corações, ó Senhor. Alcance, Senhor, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, ó Pai, para que a sua palavra vá de encontro às necessidades deles. Abra os seus corações, os seus olhos, ó Pai, dê entendimento, ó Senhor, dê entendimento a eles da Tua palavra, fale com eles, ó Senhor Jesus Cristo, da forma que o Senhor bem pretende, ó Pai, alcance eles, dê conforto espiritual, ó Senhor Jesus Cristo, não permitas que o diabo, Senhor, venha a trazer interferência nesse momento, ó Pai, acampe os seus anjos ao redor das nossas casas, das casas deles, ó Senhor Jesus, para que nada interfira nesse momento sagrado da Tua palavra. Amém. Bom, irmãos, voltando aqui, como eu disse no início, esse é uma das características que Deus procura em nós, pessoas para serem ungidas. Se nós vermos aqui na palavra de Samuel, o que a palavra de Deus está dizendo? Davi era aquele filho de Jessé, o filho, aquele que não tão de boa aparência, ou seja, tinha os outros 7 filhos dele tinham uma aparência melhor. E o que isso aconteceu? De primeiro momento, ele não foi escolhido. Ao quê? Aos olhos humanos. Só que esse não era a intenção de Deus. A intenção de Deus era o quê? Era escolher Davi, que Davi já era o pretendido de Deus a ser ungido. Entanto que, como eu li aqui, Deus fala, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Ou seja, nesse momento, Deus ele não estava vendo como o homem estava vendo, ele não estava dando importância para a aparência. Ele já tinha o seu escolhido, que era Davi. E aqui no final do 16, no 12, ele diz assim, então mandou chamá-lo e fez-lo entrar, ou seja, chamar Davi, e fez ele entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Aí, tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Olha que interessante, irmãos. Se nós pegarmos a história de Davi, ele teve deslizes, mas quando Deus, ele unge, é algo tremendo, irmãos. O que nós vemos aqui a partir desse momento? A partir do momento que Deus ungiu Davi, olha só, ele derrotou o gigante Golias, ele derrotou os povos filisteus e ele foi considerado o maior rei de Israel. Ou seja, a história dele mudou. Por quê? No Antigo Testamento, vocês vão falar assim, mas por que você está falando disso, Rodrigo? O seu contexto não era pessoas para serem ungidas? Sim, mas nessa época, no Antigo Testamento, como que se dava a unção? A unção de Deus, ela era derramada através de óleo, do azeite. Ou seja, quando Deus escolhe, nessa época, quando Deus queria levantar profetas, reis, Deus ungia através de óleos essas pessoas. Então, essas pessoas eram separadas para o quê? Para desenvolver aquela função específica para que Deus estava chamando eles. Só que o que acontece? Hoje em dia, nós não vivemos mais nessa época do Antigo Testamento. Hoje nós vivemos o Novo Testamento. Não que as regras do Antigo Testamento foram abolidas, pelo contrário. Mas hoje nós vivemos o quê? Nós vivemos segundo a regra do Novo Testamento. Então, se nós pegarmos lá em Mateus, se os irmãos quiserem abrir lá a Bíblia em Mateus 3:11, diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim,
é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Abrimos em Atos. O que diz lá em Atos? Atos 2, 16 e 18. Diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Olha só que interessante, irmãos. Aqui o que a palavra de Deus fala para a gente. No Antigo Testamento, a unção de Deus se dava através de olhos. Deus separava aquelas pessoas. De qual forma? Ele ungia. Ele de uma certa forma, ele ungia profetas, ele ungia reis. No Novo Testamento, como que se dá? Eu falo assim, mas e agora? Como que Deus ele escolhe os ungidos dele? No Novo Testamento, a unção nossa, ela é dada a partir de que momento? A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, se dá a unção que Deus derrama em nossas vidas. Ou seja, se você aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você será um ungido de Deus. E a Bíblia não fala em nenhum momento que para uma pessoa Deus dá uma unção maior do que a outra. A gente tem que saber diferenciar unção de Deus, de dom. São coisas diferentes. O que uma pessoa pode ter é um dom diferente do seu. Um tem dom para louvar, outro tem um dom para pregar, outro tem um dom para intercessão. Isso, irmãos, são dons que Deus dá para cada um. Unção, todos nós temos unção. A partir do momento que você aceita Jesus, Deus já derrama em você a unção, através do Espírito Santo de Deus. Se nós pegarmos lá em 1 João capítulo 2, o 27. Olha só que interessante que diz lá. Qual que é essa parte? Diz, a unção do Espírito Santo. Diz assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdade, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Olha só que interessante, irmãos, esse trecho aqui, ó. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Aqui, irmãos, a palavra de Deus, ela não está tirando e não está dizendo que nós não necessitamos da orientação dos nossos líderes espirituais, dos nossos pastores, daqueles que têm um cuidado conosco, daqueles líderes que Deus colocou na terra para cuidar de nós. Em nenhum momento a Bíblia fala sobre isso. O que nós não podemos admitir é que outras pessoas venham a interferir nas nossas atitudes, na nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque se você é ungido do Senhor, mas você é ungido como? Como eu acabei de dizer. Se você recebeu Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, você já é ungido de Deus. Você é um Davi na vida. Então, você tem, debaixo da palavra do Senhor, você tem autonomia, você tem o direcionamento do Espírito Santo. A todo momento, o Espírito Santo vai estar dirigindo a sua vida. Se você estiver ali voltado aos olhos do Senhor, sendo ungido de Deus, como eu creio que vocês são, que nós somos, o que Deus? A todo instante, o Espírito Santo vai estar falando com você. Irmãos, eu tinha necessidade de quando eu tinha algum problema, alguma situação que aparecia, eu tinha necessidade de logo estar correndo atrás de outras pessoas, como diz a minha esposa Paloma, eu terceirizava a minha oração.
eu terceirizava os meus problemas, eu não me achava capaz de estar orando diante daquela situação para que aquele problema meu fosse resolvido. E a partir desse momento, o que a palavra de Deus nos ensina? Todos nós temos essa autoridade. Se você é ungido de Deus, ele vai te capacitar, o Espírito Santo, ele vai te direcionar, ele vai falar com você. Nós não precisamos estar... Por quê? Os nossos pastores, imagina quantas pessoas eles têm que cuidar, eles têm que zelar. Imagina se os nossos pastores, todos os nossos problemas, eles fossem nas nossas casas. Olha, você está com esse problema? Vamos fazer assim, assim, assim. Não que isso é de extrema importância para nós, mas os nossos pastores, os nossos líderes espirituais, eles são humanos. Eles têm compromissos, eles têm problemas também a serem resolvidos. Eles não têm respostas para tudo. Por quê? Porque são humanos. Então, irmãos, Deus aqui, ele tá dizendo que a porção que é derramada em nós, a partir do momento que somos ungidos, a porção do Espírito Santo são iguais para todos. Ou seja, nós temos essa autonomia. Aparecer um problema nas nossas vidas, nós temos que ter isso daí. Eu sou ungido do Senhor. A minha porção é uma porção igual a de todos. Então não tem o porquê você estar terceirizando a sua fé. Você muitas vezes deixa de estar presente no ambiente, deixa de ir na sua igreja. Não estou dizendo a nossa igreja em específico, independente a denominação que você frequente, independente o que você segue. Às vezes nós deixamos de estar ali presente. Por quê? Mas olha, eu contei com fulano de tal e ele não foi fazer uma oração para mim. Não, irmãos, não vamos terceirizar a nossa fé. Vamos o quê? Vamos ter a consciência que somos capazes. Somos capazes. Deus nos deu essa unção, essa autoridade. Apareceu um problema, vamos interceder por esses problemas, vamos orar, vamos ter a consciência que somos capazes. A mesma oração, a mesma intensidade que outro tem para estar orando por nós. Não estou dizendo que outras pessoas orando por nós seja errado. Não, claro que não. O mover de pessoas ali é muito bom para a nossa vida espiritual. Mas nós não podemos ficar reféns de orações de outras pessoas, de decisões de outras pessoas. Nós temos esse poder de estarmos intercedendo por nós mesmos e por pessoas das nossas famílias. A partir do momento que nós praticamos isso, que nós temos a consciência que somos ungidos do Senhor e que Deus derramou em nós a mesma porção do Espírito Santo do que derramou em todos os outros, porque às vezes nós olhamos para outras pessoas e falamos assim: nossa, essa pessoa ela tem uma porção muito maior que a minha. Não, irmãos, aonde a Bíblia fala sobre isso daí? Às vezes nós confundimos unção com dons. E isso é diferente. Uns têm dons para determinadas coisas, outros para outros, mas a unção é igual para todos. Temos que ter essa consciência. Porque a partir do momento que temos essa consciência, o que nós fazemos? Nós entramos na briga. Nós entramos na briga por nós entramos na briga pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelo nosso trabalho. Nós entramos ali na brecha. E isso daí nos faz crescer, nos faz ser considerados realmente como filhos do Senhor. Ou seja, nós vemos e falamos: poxa, nossa, eu sou capaz, eu tenho essa capacidade, nossa, eu tenho a mesma capacidade que fulano de tal. Nossa, Deus, que maravilha! Nós começamos a ver que somos todos iguais, que Deus derramou a mesma proporção em todos. Basta nós criarmos coragem e ver que somos ungidos realmente do Senhor e colocar em prática. A partir do momento que colocamos em prática, nossa vida começa a mudar. E como diz aqui, voltando lá em 1 João 2, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Ou seja, se você recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, não tem o porquê você
desacreditar disso. A palavra de Deus está dizendo que ela permanece em nós. Nós somos ungidos do Senhor. E isso é uma das coisas que Deus procura em nós. Antigamente, nós dependíamos do óleo, nós dependíamos do derramamento do óleo. Hoje, não. Hoje nós não precisamos mais disso. Hoje, nós temos o Espírito Santo que nos direciona. Ou seja, somos ungidos do Senhor, irmãos. Então, é essa palavra que eu gostaria de estar deixando para os irmãos nessa manhã, nesse dia. Irmãos, independente do que aconteça na vida dos irmãos, independente do problema, não terceirize a sua fé, não terceirize os seus problemas, não seja aquela pessoa que depende totalmente de outras pessoas. Tenha em mente que se você aceitou Jesus como o seu único e suficiente Salvador, você automaticamente é um ungido do Senhor. Deus derramou em você a mesma proporção do Espírito Santo que Ele derrama em todos. Você não é diferente de ninguém. Eu não sou diferente de ninguém. Tenha em mente isso, irmãos, porque nos dias de hoje, muitas das vezes, nós somos enganados. A nossa própria mente, o nosso próprio pensar nos leva a nos enganar. Por quê? Às vezes é mais fácil, é mais cômodo nós o quê? Buscarmos fulano de tal. Ah, não, eu estou com um problema. Ora por mim. Faz isso por mim. Ou na nossa vida, no nosso casamento, eu estou dizendo como homem, tá, irmãos? Você terceiriza suas obrigações para sua esposa. Ou vice-versa. Não, irmãos. Nós temos que ter o quê? Nós temos que ter a mente que todos nós somos capazes. Todos nós temos a responsabilidade de fazer algo dar certo. Aquilo que cabe a nós, nós temos a responsabilidade sim de fazer aquilo dar certo. E como que isso vai gerar frutos na nossa vida? Olha, eu entrando em outra coisa que Deus procura, mas não vou entrar nessa parte. Como que nós fazemos isso? Tendo a consciência que nós somos iguais. Ninguém é superior a ninguém. Um pode ter um dom diferente do outro, mas somos todos iguais. Quem falar o contrário para você, irmãos, está mentindo. Nós não podemos nos acovardar diante de situações. Nós não podemos deixar que pessoas maliciosas coloquem na nossa mente que nós não somos capazes. Que outras pessoas, sim, vão resolver o nosso problema. Não, mentira, irmãos. Quem vai resolver o nosso problema é Deus. Através de quem? Através da nossa unção, a unção que Ele derramou em nós através do Espírito Santo dele, irmãos. Então creia nessa palavra, irmãos. Creia no poder, não é na nossa autossuficiência. Eu, Rodrigo, sou capaz. Não, eu através do Espírito Santo que Deus derramou em mim, da unção que Ele derramou em mim, vou ser capaz através da palavra que Ele nos deixou. Tá, irmãos? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos hoje. Tenha isso em mente, irmãos. Tenha isso em mente. Não terceirize os seus problemas. Não terceirize a sua fé. Você é capaz. Você consegue. Baseado na palavra. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo, irmãos. Amém? Bom, irmãos, eu gostaria de estar finalizando essa palavra de hoje. Espero que Deus tenha falado com os irmãos como falou comigo. Porque antes da gente trazer uma palavra, Deus fala primeiro conosco, para depois estar trazendo a palavra. Espero que essa palavra, essa direção de Deus frutifique em vossos corações. Tá ok, irmãos? Vamos estar fazendo a nossa oração final. Que os irmãos estejam colocando as intenções nos seus corações, do que seja, porque vamos começar a praticar essa palavra a partir desse momento, tá? Vamos começar a orar pelos nossos problemas e o momento agora, vamos iniciar a partir desse momento, vamos começar a colocar em prática, porque a palavra de Deus nós temos que colocar em prática também, tá? Então vamos começar desde já, tá ok, irmãos? Amado Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa direção do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por mais essa palavra, Senhor.
que essa direção que o Senhor nos deu, ó Senhor, essa unção que o Senhor derrama em nossas vidas, ó Senhor Jesus Cristo, que ela venha a frutificar, Senhor, em nossos corações, que nós venhamos a dar frutos, ó Senhor, através dessa unção. Senhor Jesus, que essa palavra, ó Pai, nós venhamos a pegar ela e que ela entre em nossos corações, que nós tenhamos a fé, a esperança de que somos ungidos do Senhor e que tudo que nós pedimos e que nós intercedemos, ó Pai, que nós tenhamos a mente, Senhor Jesus Cristo, que somos capazes de resolver os nossos problemas através da Tua palavra, através da invocação do Teu nome, Senhor Jesus. Que nós não venhamos, ó Pai, a nos acovardar diante das situações, ó Senhor. Que nós não venhamos a terceirizar a nossa fé, ó Senhor Jesus. Que nós tenhamos a consciência, Senhor, de que nós, através da Sua palavra, somos capazes de resolver determinada situação, Senhor Jesus Cristo. Oh Pai, nos abençoe, Senhor. Nos dê o pão nosso de cada dia, Senhor. Senhor Jesus, abençoe cada irmão que está nos assistindo, Senhor, que está ouvindo essa palavra, Senhor. Que a intenção dos corações deles seja alcançadas a Ti, ó Pai. E que nós venhamos a ter mais ousadia para usar a Tua palavra, Senhor. E que nós venhamos a ter a consciência, ó Pai, a cada dia, de que a Sua palavra é fortaleza para nós, Senhor Jesus. A Tua proteção, ó Pai. O Teu cuidado conosco, ó Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos a ter esse entendimento, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.